Muitos são os motivos pelos quais moradores deixam de pagar a cota de condomínio. Doença, perda de emprego, morte e, por último, a falta de solidariedade e falta de consideração para com os demais moradores. Cota esta que serve para pagar as despesas tanto ordinárias como as despesas extraordinárias, como portaria, limpezas de caixa d'água, zeladoria, limpeza dos corredores, troca de motor do portão, por exemplo. Nesta aula vamos oferecer algumas ideias sobre como enfrentar a inadimplência nos condomínios. O síndico, segundo o artigo 1348, parágrafo 7º, deve estar atento e não deixar a inadimplência se tornar um problema no seu condomínio. Acompanhar a inadimplência e penalizar os infratores é uma de suas responsabilidades. Existem muitas ações que podem ser realizadas com sucesso para neutralizar a inadimplência. Nesta aula 5 do módulo 1, vamos falar sobre essas ações. Por exemplo, fixar cartazes nos elevadores, nos painéis de entrada do hall, tentando conscientizar sobre a finalidade da cota de condomínio. Para que serve a taxa de condomínio, a cota condominial? Muita gente não sabe. Deixar de pagar cota condominial costumeiramente está sendo a coisa mais odiosa entre os vizinhos. Há condôminos que saem a passear nas férias, por exemplo, e descumprem o seu compromisso com o pagamento do condomínio. O inadimplente pode perder o seu imóvel se a dívida for impagável. São Paulo já tem a lei que faculta ao síndico protestar o inadimplente, podendo até colocá-lo no SPC. Consulte o seu advogado para saber se o seu estado já dispõe desta lei. Tá? Colocar o devedor no Serasa, no SPC, etc. Aí, por exemplo, é um típico formulário de relatório de inadimplência que a sua administradora ou seu contador deve preparar mensalmente para o síndico. É um documento que não deve ser publicado, somente o síndico recebe o link para visualizar o online, se a administradora tiver, evidentemente, esse serviço à disponibilidade. E neste relatório deve constar o nome da unidade, do proprietário, mês que inadimpliu, vencimento, valor base, multa, juros, valor corrigido e espaço para as providências tomadas. No rodapé deste formulário, incluir a política de cobrança de juros, da correção monetária e da multa. É um relatório acumulativo da inadimplência. Na medida em que vai passando o tempo, vão se acumulando as dívidas de cada inadimplente. Este relatório é um eficiente instrumento de controle do gestor. Quando falamos em inadimplência, também falamos de um problema financeiro que afeta a todos no condomínio. Existem ações específicas para se cobrar os inadimplentes costumazes. Vejamos quais são elas. Assessoria jurídica, por exemplo, contratada especificamente para esse fim, realiza a cobrança do inadimplente por meio de ligações ou então notificação extrajudicial, por carta. Uma garantidora, por exemplo, é uma empresa especificamente para esse fim. Adianta o crédito do mês e assume a cobrança das taxas condominiais. É evidente, cobrando taxas em torno de 5% a 15%. A garantidora faz a emissão das cobranças e a gestão dos recebimentos. Compra a dívida de inadimplência se responsabilizando pela cobrança. Cobra-se em torno de 5% a 15% do valor da carteira de inadimplência, ou seja, o valor total da inadimplência do condomínio. É uma solução.
Gestão de cobrança pelo condomínio ou pela administradora. Protestos de boleto, inclusão no Serasa, execução judicial conforme previsto no Código Civil. Esta, por exemplo, é a fórmula para se determinar a taxa de inadimplência. Não se trata do valor da inadimplência, sim da taxa. Cotas em aberto, por exemplo, é mesmo que dizer quantidade de inadimplentes, ou seja, inadimplentes. Inadimplentes vezes 100 sobre total das unidades do condomínio é igual à taxa de inadimplência. Muito bem, taxa de inadimplência, como já vimos, é o percentual da totalidade de condôminos que não pagaram a cota condominial no mês em curso. Enquanto que o valor da inadimplência significa o valor monetário atual que a totalidade dos inadimplentes estão devendo para o condomínio. Com esses conceitos, saberemos interpretar melhor o gráfico que deve ser apresentado aos condôminos. Vejamos como são esses gráficos. Essas informações devem ser objeto de discussão nas reuniões mensais de conselho. Essa é a situação atual da inadimplência deste condomínio fictício comparada com o saldo final mensal do balancete. A leitura para o conselho poderia ser ali, de março até julho. O saldo variou, enquanto que o valor da inadimplência se apresentou constante. No mês de outubro, aqui, o saldo final aumentou e o valor da inadimplência caiu. Como diríamos, em outubro, o saldo final aumentou e o valor da inadimplência caiu. O sindicato da habitação da sua região deve apurar mensalmente a média da taxa de inadimplência de todos os condomínios associados. O síndico poderá se pautar junto a essa média e concluir se a taxa de inadimplência do seu condomínio está baixa ou alta. Esta ação com controle é necessária, pois oferece uma visão para determinar se há ou não necessidade de agir com mais ou menos rigor com a inadimplência.